Você já percebeu como o nome do bispo Bruno Leonardo provoca reações extremas? De um lado, milhões de pessoas que acompanham diariamente suas orações, mensagens, testemunhos e ações sociais. Pessoas que afirmam ter recuperado a fé, a esperança, a força para continuar vivendo. Do outro lado, uma quantidade considerável de gente que critica, questiona, desacredita e, em alguns casos, chega ao ódio declarado. E isso levanta uma pergunta inevitável. Por que alguém que fala de Deus, de fé, de oração e de ajudar o próximo desperta tanto amor e, ao mesmo tempo, tanto ódio? Antes de tudo, é importante deixar algo muito claro. Este vídeo não é um ataque, não é uma denúncia, não é um julgamento e muito menos um convite ao ódio. Pelo contrário, aqui o objetivo é entender o fenômeno, analisar os fatores que explicam essa rejeição e refletir sobre o que isso diz não apenas sobre o bispo Bruno Leonardo, mas sobre a sociedade em que vivemos. Porque quando alguém se torna alvo de tanto amor e tanto ódio ao mesmo tempo, isso nunca é simples. Existe algo mais profundo acontecendo. O primeiro ponto que precisa ser entendido é que ninguém odeia o que é irrelevante. Pessoas pequenas passam despercebidas. Pessoas sem alcance não incomodam. Pessoas que não influenciam ninguém não viram alvo. O ódio quase sempre nasce da relevância. E o bispo Bruno Leonardo é, goste ou não, uma figura extremamente relevante no cenário religioso e digital atual. Ele alcança milhões de visualizações. Suas orações circulam em grupos de WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok. Pessoas compartilham seus vídeos como se estivessem compartilhando esperança engarrafada. Isso por si só já o coloca em uma posição onde críticas são inevitáveis. A história da humanidade mostra isso com clareza. Sempre que alguém se levanta, cresce rápido e começa a influenciar multidões, surge resistência. Não importa se essa pessoa é um líder religioso, um revolucionário, um artista ou um pensador. O crescimento expõe e a exposição atrai julgamento. Outro fator central é o sucesso visível. Vivemos em uma sociedade que, ao mesmo tempo em que admira o sucesso, também o odeia. Existe uma contradição interna nas pessoas. Elas querem vencer, mas quando vem alguém vencendo, especialmente em algo tão delicado quanto a fé, sentem desconforto. Porque o sucesso do outro levanta perguntas dolorosas. Por que ele e não eu? Por que dá certo para ele? Será que estou no caminho errado? No caso do bispo Bruno Leonardo, o sucesso não é apenas financeiro ou numérico. É simbólico. Ele representa uma fé que funciona para muita gente. E isso confronta quem já tentou acreditar e se frustrou, quem se decepcionou com líderes religiosos no passado, ou quem simplesmente não acredita mais em nada. Existe também uma resistência muito forte vinda de dentro do próprio meio religioso. Isso é algo que pouca gente fala abertamente, mas é real. Nem todo ódio vem de fora da fé. Muito dele nasce dentro das igrejas, entre denominações diferentes, interpretações diferentes da Bíblia, formas diferentes de enxergar Deus. Para alguns, a maneira como o bispo Bruno Leonardo ora, fala, se comunica e se posiciona não se encaixa no modelo tradicional que aprenderam. E quando algo quebra o padrão, a reação natural de muitos não é refletir, mas rejeitar. É mais fácil chamar de errado do que admitir que talvez existam outras formas de viver a fé. Outro ponto que gera muita rejeição é a mistura entre fé e redes sociais. Para uma parcela da população, religião deveria ser algo discreto, silencioso, quase escondido. Essas pessoas acreditam que falar de Deus para milhões de pessoas na internet é banalizar a fé. Só que a internet hoje é a praça pública moderna. É onde as pessoas estão. Ignorar isso é, de certa forma, abrir mão de alcançar quem mais precisa. Quando o bispo Bruno Leonardo usa as redes para orar, pregar e testemunhar, ele quebra essa ideia de fé privada. E isso incomoda, porque obriga as pessoas a confrontarem a própria visão sobre espiritualidade. Há também o fator da desconfiança generalizada. Vivemos na era dos escândalos políticos, financeiros, religiosos. Muita gente foi enganada, muita gente foi ferida, muita gente perdeu dinheiro, fé e confiança em líderes que diziam representar Deus. Isso criou uma geração mais desconfiada, mais cética e, em alguns casos, mais amarga. Então, quando surge alguém com grande alcance, falando de fé e mostrando resultados, o reflexo automático de alguns é atacar antes de analisar. É como se dissessem, já vi esse filme antes. O problema é que essa generalização pode ser injusta. Nem todo líder é igual, nem toda história é a mesma. Outro ponto extremamente sensível é a questão das doações, ofertas e ajudas financeiras.
Sempre que aparece um vídeo mostrando ajuda a alguém, seja uma família carente, uma mãe em desespero ou uma pessoa doente, surgem comentários dizendo que é teatro, marketing ou interesse. Curiosamente, essas mesmas vozes raramente aparecem quando ninguém ajuda ninguém. O problema não é a falta de ajuda, mas a ajuda visível. Existe uma ideia enraizada de que se alguém ajuda de verdade, não deveria mostrar. Mas na prática, mostrar também inspira outros a ajudarem. E isso cria um conflito moral que muita gente não sabe resolver. Ao invés de refletir sobre isso, escolhem atacar quem está na linha de frente. O bispo Bruno Leonardo também acaba se tornando alvo por representar algo que vai contra o espírito da época. Vivemos em um tempo onde a fé é frequentemente ridicularizada, onde acreditar em Deus é visto por alguns como sinal de fraqueza ou ignorância. Então, alguém que fala de fé com convicção, sem vergonha e sem pedir desculpas por acreditar, vira automaticamente um alvo. Além disso, qualquer figura pública grande acaba sendo puxada para o campo ideológico e político, mesmo que não queira. Pessoas projetam nele suas próprias crenças, medos e opiniões. Se ele não se posiciona como esperam, é atacado. Se se posiciona, também é atacado. É um jogo onde nunca se vence totalmente. Existe ainda o fator psicológico do espelho. Quando alguém vê outra pessoa falando de mudança de vida, superação, fé e transformação, isso pode despertar duas reações: inspiração ou incômodo. Para quem está tentando mudar, inspira. Para quem está estagnado, incomoda. Porque lembra que talvez seja possível viver diferente. E ninguém gosta de ser confrontado com a própria paralisia. O impacto real que o bispo Bruno Leonardo gera na vida de algumas pessoas também incomoda profundamente quem não acredita. Testemunhos de cura emocional, restauração familiar, libertação de vícios e reencontro com a fé são vistos por uns como milagres e por outros como exagero ou manipulação. Esse choque de percepções gera conflito. E onde há conflito, nasce o ódio. E quando falamos de ódio, é impossível ignorar o papel da internet e da cultura do cancelamento. Hoje, qualquer pessoa com um celular na mão se sente juíza, promotora e carrasca. Não é preciso prova, contexto ou aprofundamento. Basta um corte fora de contexto, uma frase interpretada do jeito errado ou um vídeo editado com má intenção para que uma narrativa seja criada. E uma vez que a narrativa se espalha, desmentir vira quase impossível. O bispo Bruno Leonardo, por ser extremamente ativo nas redes, acaba ficando ainda mais exposto a isso. Cada palavra, cada gesto, cada vídeo é analisado, recortado e reinterpretado. E na internet, a versão mais polêmica quase sempre vence a mais verdadeira. Não porque seja correta, mas porque gera mais cliques, mais comentários e mais engajamento. Existe também um fenômeno silencioso, mas muito poderoso: o prazer coletivo em atacar figuras públicas. Para muita gente, criticar alguém famoso dá uma sensação momentânea de superioridade moral. É como se apontar o erro do outro aliviasse a própria consciência. Esse comportamento se intensifica quando o alvo é alguém religioso, porque atacar a fé do outro muitas vezes serve como justificativa para fugir da própria espiritualidade ou da própria falta dela. Outro ponto pouco discutido é o efeito da autoridade espiritual. Quando alguém se torna referência religiosa para milhões de pessoas, isso mexe com estruturas. Líderes menores se sentem ameaçados, críticos se sentem provocados e opositores se sentem obrigados a reagir. Não porque a pessoa esteja errada, mas porque ela ocupa um espaço que antes estava vazio ou dividido. O bispo Bruno Leonardo não fala apenas para quem já está dentro da igreja. Ele alcança pessoas feridas, afastadas, desacreditadas. Pessoas que não se sentiam mais acolhidas por nenhum discurso religioso. Isso quebra a lógica tradicional de pertencimento e cria resistência em quem acredita que a fé deveria ter fronteiras bem definidas. Existe ainda a questão da linguagem simples e direta. Muitos criticam porque ele não fala de forma excessivamente teológica, acadêmica ou rebuscada. Mas é exatamente essa simplicidade que alcança quem está no limite, quem não entende termos complexos, quem só precisa de uma palavra clara para continuar vivendo. Só que para alguns, simplicidade é confundida com superficialidade, e isso vira mais um motivo para atacar. Outro fator que gera ódio é a projeção emocional. Pessoas projetam no bispo Bruno Leonardo tudo aquilo que viveram de ruim com outros líderes religiosos. Traições, decepções, escândalos, abusos espirituais. Mesmo que ele não tenha relação direta com essas histórias, acaba pagando o preço simbólico por elas.
É como se ele representasse tudo aquilo que deu errado no passado de quem critica. A verdade é que muita gente não odeia o bispo Bruno Leonardo, odeia o que ele desperta dentro delas. Dúvidas que estavam escondidas, perguntas que foram ignoradas, feridas que nunca cicatrizaram. Quando alguém fala de fé com convicção, essas coisas vêm à tona. E nem todo mundo está disposto a lidar com isso. Também existe o ódio de quem confunde fé com controle. Há quem veja qualquer líder religioso influente como alguém que quer manipular pessoas. Essa visão nasce muitas vezes de experiências ruins ou de uma leitura extremamente materialista da realidade. O problema é quando essa desconfiança vira ataque pessoal, sem análise justa dos fatos. Outro ponto importante é a dificuldade de aceitar testemunhos. Quando alguém diz que a vida mudou, que saiu da depressão, que venceu um vício ou que recuperou a esperança após acompanhar orações e mensagens, isso gera duas reações. Para uns, é inspiração. Para outros, é afronta. Porque aceitar o testemunho do outro significa admitir que talvez exista algo além do que se pode explicar racionalmente. E isso assusta. Vivemos em uma sociedade que valoriza muito o controle. Controle da narrativa, controle da razão, controle da própria vida. A fé, por natureza, quebra esse controle. Ela exige entrega. E isso é desconfortável para muita gente. O bispo Bruno Leonardo também acaba sendo alvo porque representa uma fé que não pede licença para existir. Ele não suaviza sua crença para agradar. Não esconde sua convicção para evitar críticas. E em um mundo onde a neutralidade é exaltada, quem escolhe um lado claramente acaba pagando um preço alto. Vale lembrar que ódio organizado raramente nasce sozinho. Ele é alimentado por cortes mal intencionados, por comentários inflamados, por páginas que vivem de polêmica. Quanto maior o nome, maior o interesse em atacá-lo. Porque atacar alguém grande gera visibilidade. Mas existe algo que quase nunca é mencionado. Apesar de todo o ódio, o trabalho continua. As pessoas continuam assistindo, continuam compartilhando, continuam testemunhando mudanças. Isso, por si só, explica muita coisa. O ódio não conseguiu parar aquilo que nasceu para alcançar pessoas. No fim das contas, a pergunta não deveria ser apenas por que o bispo Bruno Leonardo é tão odiado, mas também, por que, apesar de tudo isso, ele continua sendo tão seguido? Talvez porque, em meio a tanto barulho, tanta crítica e tanto julgamento, ainda existam pessoas que só precisam de uma palavra de fé para não desistirem da vida. E quando alguém se propõe a ser essa voz, inevitavelmente vai incomodar quem prefere o silêncio. Gostar ou não gostar do bispo Bruno Leonardo é uma escolha pessoal, mas reduzir tudo a ódio, ataques e julgamentos rasos é perder a chance de entender algo muito maior. Que Deus te abençoe.